Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Esse é o tema do nosso devocional hoje. Nós vamos adentrar realmente sobre as obras da carne e durante a semana toda vamos pegar esses pontos, algumas palavras, como hoje é adultério, fornicação, impureza e a lascívia, e vamos destrinchar o que é, mostrar que independente de como o ser humano aceita o pecado ou como o ser humano tenta vestir o pecado com uma capa boa, Deus abomina e odeia as obras da carne. E aí, o autor aqui, ele colocou sobre cada ponto e separou sobre a palavra grega. Então, alguns pontos eu vou ler para que todos nós possamos ter uma compreensão realmente do que é isso. E ele começa sobre o adultério e a fornicação. Fornicação provém de uma mesma palavra grega porneia. Inclui toda atividade sexual fora do casamento, inclusive adultério e homossexualidade. Então o que ele coloca aqui sobre adultério e a fornicação, Tanto é que essa palavra porneia também vem de pornografia. O que a gente precisa entender é que antes, só o ato de você fazer, somente você ir lá e pecar e adulterar com a outra pessoa, era considerado pecado. Mas quando Jesus veio e restabeleceu uma nova aliança, só de você pensar em algo que não provém de Deus, só de pensar em fazer algo, só de pensar, na outra pessoa indevidamente, isso já é um pecado. E hoje ele tá deixando bem claro, gente, que adultério, homossexualidade, sexo fora do casamento, aqueles casais que não estão casados, mas vivem junto, tudo isso, gente, é pecado para Deus. Deus, ele abomina, independente da circunstância, independente de quem seja. Esse tipo de coisa, gente, aqui deixa bem claro que é o que, porneia, inclui toda a atividade sexual fora do casamento. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado, E não só a questão, sobre o adultério, de você praticar a sexualidade fora do casamento, mas é você pensar também, porque muitos pecados, você pode pensar, mas eu não tô fazendo, mas você pensar, você ver um filme, que tem ali o casal se pegando, você não deve, se você é cristão, você não deve, porque, gente, aqui tá deixando bem claro que Deus abomina todas essas coisas que eu vou citar aqui, Deus, ele odeia, ele abomina, porque essas são as obras da carne. E vamos prosseguir com a impureza. A palavra impureza vem do grego akatársia, que é a palavra katairo com o prefixo a acrescentado, que fica akatásia. Katairo significa limpo, impuro e puro. Porém, quando é acrescentado o a condição é invertida, tornando-se um objeto imundo, impuro. Ou seja, aqui está falando sobre a impureza, tanto das suas atitudes quanto do seu pensamento. Como eu disse, volto a falar, muitas vezes você tem pensamentos errados, pensamentos impuros, que muitas vezes não são o ato, o ato de você ir fazer, mas só pelo fato de você estar pensando algo que não é puro, algo que não é digno, algo que não provém de Deus, você também está caindo na obra da carne, Porque você vê, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tô fazendo nada, não tô praticando sexo fora do casamento, mas você tem um pensamento impuro, um pensamento que não provém de Deus, gente, já é um pecado, porque aqui ele coloca todas essas obras da carne na mesma linha, no mesmo, não tem pecadinho ou pecadão, é a mesma coisa, tanto você fornicar, quanto você fazer sexo fora do casamento, tanto quanto você ser um homossexual, tá na mesma linha de raciocínio, na mesma linha de Deus ali, do ódio, da repulsa que Deus tem, quanto aquela pessoa que somente tem um pensamento impuro, um pensamento que não provém de Deus, mas por isso que a gente precisa tomar cuidado com a nossa mente, porque muitas vezes o diabo, ele não pega nas atitudes porque fica muito explícito, Você saber que tá pecando porque tá fazendo sexo fora do casamento, é muito fácil você descobrir, mas muitas vezes um pensamento impuro, um pensamento que não é correto, esse sim também é pecado e muitas vezes muitos cristãos acabam caindo. E vamos seguir com lascívia, Então aqui lascívia, ela vem da palavra grega Geia, que descreve excesso, mas se refere principalmente ao consumo excessivo de alimentos ou a vida descontrolada e indisciplinada, que é especialmente marcada por sexo desenfreado. Então aqui você vê que essa palavra lascívia, do grego, ela tem várias variações, tanto
o consumo excessivo de alimentos, né, quanto uma vida descontrolada, indisciplinada, principalmente na área do sexo. Então, o que a gente precisa entender, gente, que aqui ele tá deixando bem claro, né, porque muitas vezes as pessoas olham a obras da carne, né, como principalmente hoje, né, que tá falando dessa área do sexo, mas, gente, aqui tá deixando bem claro que o consumo excessivo de alimentos também é pecado, é tanto pior quanto aquele que faz sexo fora do casamento. Então, gente, a gente precisa entender, né, porque esse aqui é a última palavra, né, o que a gente precisa entender é que as obras da carne, elas estão ligadas, né? Não existe essa história, como eu disse, né? Pecadinho ou pecadão. E aqui tá deixando bem claro, gente, que tudo isso Deus, ele abomina e ele odeia. E muitas vezes nós, cristãos, não damos a devida importância ou atenção a isso, né? Como eu disse, a questão do pensamento, a questão de você se alimentar demais, excessivamente, tudo isso é pecado, tudo isso é errado. Ter uma vida descontrolada, desgovernada, uma vida onde você só é movido por impulso, onde você é indisciplinado, tudo isso é pecado também. Como eu disse, aqui coloca, né, as obras da carne estão todas juntas, né? Não existe, esse pecado é menos pior, esse daqui é melhor, não. Tudo é igual. Então, se você está praticando uma sequer, você está errando em tudo. Então, vamos vigiar essa semana realmente, buscar, olhar, né, para que essas obras da carne não sejam real nas nossas vidas. E volto a dizer, só vamos conseguir mortificar isso através do Espírito Santo. Então esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!